Fala, Samurai, beleza? Agora nessa aula a gente vai fazer o ajuste de algumas sintaxes aqui que a gente está utilizando, que ainda são sintaxes que a gente pode dizer que são, entre aspas, antigas, porque o próprio Node ele não suporta todas essas sintaxes no modelo mais novo, tá bom? E um exemplo disso é a própria requisição. Então, como ele utiliza o require, a gente poderia estar utilizando um novo formato que é mais utilizado, por exemplo, na parte de front, do React e tudo mais, que é o import. Nesse caso aqui, routes from routes, ok? Esse formato aqui é o mais usual e é o formato que é mais utilizado. Então, por isso a gente vai fazer aqui alguns ajustes para que a nossa aplicação possa responder a esse novo formato, ao invés de um formato aí um pouco mais antigo, ok? Para poder fazer isso, existem várias formas. Você pode utilizar, por exemplo, o Babel, como a gente já verificou no curso JS Ninja. Se você já fez o curso JS Ninja, a gente utilizou o Babel por lá. Mas eu vou utilizar um cara bem mais interessante e mais adequado para a nossa situação aqui, que é o Sucrase. O Sucrase ele é mais indicado por conta da sua velocidade, ok? Então a gente vai deixar esse processo aqui bem rapidinho. Para a gente começar aqui a fazer o processo de modernização da nossa aplicação, eu vou vir com yarn add Sucrase -d, para ele adicionar como uma dependência de desenvolvimento. Se a gente vier aqui num package.json, a gente vai ver então aqui o Sucrase e o seu também precisa ter o Nodemon, beleza? Que a gente fez anteriormente. Se o de você não tiver o Nodemon, você faz esse mesmo processo, só que em vez de acrescentar o Sucrase, você coloca o Nodemon. Beleza? Eu não vou adicionar porque o meu já está pronto aqui. E agora, o que você precisa fazer? Agora a gente precisa voltar nos arquivos e fazer a troca, beleza? Dos consts require, ok? Pelo import. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira parte que a gente precisa vir aqui, eu selecionei do Ctrl D, dar o import. É bem fácil de trocar, ok? E daí, ao invés de fazer isso, você coloca aqui o from e aqui você coloca o express e o routes também. Basta fazer isso. Ainda aqui, essa forma de exportar um arquivo, né, exportar um módulo, é a forma também antiga. E aqui, para resolver essa situação, você dá um export default. É isso que você troca, beleza? Para que você possa trabalhar agora com essa, entre aspas, nova nomenclatura. Aqui eu vou colocar o import e aqui eu vou colocar o from. Aqui. Import. Opa, desculpa, aqui não precisa. Aqui eu vou colocar o import customers from. Fiz o ajuste desse carinha aqui também. Isso aqui eu vou descer para ele ficar um pouco mais perto da lógica, beleza? Isso aqui eu vou deixar aqui. O server a gente faz o import também. E aqui a gente não precisa fazer nada. As rotas, deixa eu só ver se tem aqui. Tem aqui, ó, o export default routes. Beleza? Então confira rapidamente o app import express from express, import routes from routes. E aqui eu dou export default. Fechou? As rotas, import routes router from express. Aqui import customers from o customers controller. E dei o export, e aqui o server a gente só faz o import e executa o comando. Tem agora a nossa última classe aqui, que é essa classe de Customer Controller, que ela não tem o import nenhum, mas tem aqui o export default. Beleza? Agora a gente vai rodar o Nodemon para a gente poder ver como é que ele vai funcionar.
Vou dar aqui um yarn dev, mas se a gente rodar aqui o yarn dev com o Nodemon, o que vai acontecer? O Nodemon ele vai quebrar por conta que ele vai comentar que essa estrutura aqui, essa sintaxe, ela não é uma sintaxe conhecida. Por que ela não é uma sintaxe conhecida? Ela não é uma sintaxe conhecida pelo Node, e por isso que entra aqui o sucrase. Como que a gente executa o sucrase? A gente executa aqui o npx sucrase node.server.js. E é isso aqui que a gente precisa fazer agora no Nodemon para ele executar, ao invés do Node, ele executar o sucrase node, beleza? Para poder funcionar. Para poder fazer isso, não é nada complicado, basta você criar um arquivinho chamado nodemon.json aqui na raiz do seu projeto. Nodemon.json, ok? E aqui a gente vai colocar uma chave, a gente vai colocar aqui ó, o exec map, beleza? O exec map ele vai mapear a execução para cada tipo de arquivo. Qual é o tipo de arquivo que a gente quer? O arquivo do tipo de extensão, aliás, JS. E agora, em vez de executar o Node, a gente vai executar o sucrase node. Beleza? Que basicamente foi o mesmo comando que a gente colocou. Se a gente vier no yarn dev, a gente vai ter então agora, ao invés da execução do Node, o sucrase node. Então eu vou voltar aqui com o meu Insomnia e a gente vai executar aqui então o processo, por exemplo, de listagem dos customers, que eu clico aqui no send e ele executa normalmente. Só que agora ficou muito mais interessante, por quê? Porque ao invés dele ficar fazendo uma programação, de novo, entre aspas, com uma sintaxe mais antiga, a gente já fica com uma sintaxe bem mais limpa e uma sintaxe também que ela fica bem mais próxima ao front-end, diminuindo aquela distância, aquela linha de aprendizado que a gente tem que ter entre o front e o back, fazendo com que a gente tenha muito mais agilidade aí na hora de codar, beleza? Então é isso, essa aula aqui é o que a gente precisava ajustar para modernizar ainda mais a nossa aplicação e agora a gente vai para a próxima para deixar a nossa aplicação bem legal, beleza? Vamos lá!